Número 15, onde a águia de duas cabeças voa entre o Oriente e o Ocidente. No coração dos Balcãs encontra-se um país que muitos viajantes ignoram, mas aqueles que o visitam raramente esquecem. Bem-vindo à Sérvia, uma terra onde o Oriente encontra o Ocidente, onde culturas colidem e onde a história sussurra por cada rua, montanha e rio. O símbolo da Sérvia, a poderosa águia de duas cabeças, conta uma história mais profunda do que a maioria das pessoas imagina. Este antigo emblema, herdado do Império Bizantino, representa uma nação que sempre esteve entre dois mundos. Uma cabeça olha para o Oriente, profundamente enraizada nas tradições ortodoxas na herança eslava, enquanto a outra olha para o Ocidente, abraçando influências europeias modernas. E em nenhum lugar essa fusão cultural é mais visível do que na capital, Belgrado. Belgrado não é apenas uma cidade, é uma experiência. Localizada no ponto de encontro do rio Danúbio e do rio Sava, esta vibrante capital foi disputada mais de 100 vezes ao longo da história. Impérios surgiram e caíram aqui, do Império Otomano ao Império Austro-Húngaro, cada um deixando para trás camadas de arquitetura, cultura e identidade. Caminhe pelas ruas de Belgrado e você notará algo fascinante. Em um momento você está diante de uma igreja ortodoxa centenária, ouvindo o eco distante dos sinos, e no momento seguinte está cercado por cafés modernos, boutiques elegantes, uma vida noturna que rivaliza com algumas das maiores capitais da Europa. Esse contraste não é acidental, é a própria essência da Sérvia. Mas a Sérvia não é apenas sua capital. Viaje mais profundamente pelo país e você descobrirá paisagens que parecem intocadas pelo tempo. Colinas verdes ondulantes, cadeias montanhosas dramáticas, vilarejos tranquilos, onde as tradições ainda estão vivas. Em regiões como Madija, a vida se move mais devagar. Famílias se reúnem ao redor de mesas cheias de comida caseira. A raquija flui livremente e a hospitalidade não é apenas um costume, é um modo de vida. Essa mistura de Oriente e Ocidente também molda a identidade sérvia de maneiras inesperadas. Você verá isso na língua, na música e na comida. Uma única refeição pode combinar sabores ricos dos Balcãs com toques de especiarias turcas e influências da Europa Central. É um cruzamento cultural que cria algo totalmente único. E então as pessoas. Os sérvios são conhecidos por sua hospitalidade, resiliência e forte senso de comunidade. Apesar de uma história complexa e, às vezes, turbulenta, há uma energia inegável aqui. Uma paixão pela vida que você pode sentir em cada conversa, cada celebração e cada encontro noturno. Ao explorar a Sérvia em 2026, você perceberá que este não é apenas mais um destino europeu. É um lugar onde passado e presente coexistem, onde tradições são preservadas, ao mesmo tempo evoluem constantemente, e onde cada canto conta uma história de sobrevivência, identidade e orgulho. Então, quando você vir essa águia de duas cabeças, lembre-se, não é apenas um símbolo. É um reflexo da própria Sérvia, uma nação eternamente situada na encruzilhada dos mundos. Número 10. O Reino da Cerâmica, famoso em toda a Europa Oriental. Quando as pessoas pensam na Sérvia, muitas vezes imaginam cidades animadas, história rica e vida noturna vibrante. Mas escondido além das rotas turísticas típicas existe um lado mais silencioso e profundamente artístico do país, um lugar onde tradição, artesanato e cultura se unem de uma forma verdadeiramente hipnotizante. Bem-vindo a Zlakuza, uma pequena vila que conquistou uma enorme reputação em toda a Europa Oriental como o verdadeiro reino da cerâmica. À primeira vista, Zlakuza pode parecer um simples vilarejo rural cercado por colinas ondulantes e natureza intocada. Mas no momento em que você entra, percebe que este lugar guarda algo extraordinário. Aqui, a cerâmica não é apenas um ofício, é um modo de vida transmitido por gerações ao longo de séculos. Cada casa, cada família, cada rua carrega o legado da cerâmica artesanal, que tornou esta vila famosa muito além das fronteiras da Sérvia. O que torna a cerâmica de Zlakuza tão única não é apenas a beleza, mas a técnica. Diferente da produção moderna em fábricas, os artesãos aqui ainda utilizam métodos antigos. A argila é cuidadosamente misturada com pedra calcita, dando à cerâmica uma resistência e textura distintas. Depois, em vez de rodas elétricas, muitos artesãos ainda moldam suas criações usando ferramentas tradicionais movidas à mão. É lento,
detalhado e exige habilidade incrível, algo que raramente se vê no mundo acelerado de hoje. Caminhar pela vila é como entrar em um museu vivo. Você verá artesãos sentados do lado de fora de suas casas, moldando a argila com precisão tranquila, suas mãos se movendo em ritmo perfeito. O ar frequentemente carrega o cheiro terroso da argila úmida misturado com o calor dos fornos a lenha. Esses fornos, construídos com técnicas tradicionais, dão à cerâmica seu acabamento característico, levemente rústico, mas incrivelmente elegante. Mas isso não se trata apenas de criar objetos bonitos. A cerâmica de Zlakuza está profundamente ligada à cultura sérvia e à vida cotidiana. Muitas dessas peças ainda são usadas para cozinhar pratos tradicionais. De fato, os moradores acreditam que a comida preparada nesses recipientes artesanais tem um sabor melhor, mais rico e mais autêntico. É um exemplo perfeito de como tradição e vida diária se misturam perfeitamente nesta parte da Europa. Todos os anos, a vila recebe um evento cultural único conhecido como a Colônia Internacional de Cerâmica Artística de Zlakuza. Artistas e artesãos de todo o mundo vêm aqui para aprender, compartilhar ideias e celebrar essa forma de arte antiga. Durante esse período, a Vila Tranquila se transforma em um vibrante centro de criatividade, cheio de exposições, oficinas e apresentações culturais. Não é apenas um festival, é um reconhecimento global da importância de Zlakuza no mundo da cerâmica. E aqui está o que torna isso ainda mais fascinante. Apesar de sua fama internacional, Zlakuza permanece incrivelmente acessível. Os viajantes podem explorar esse tesouro cultural sem gastar muito, tornando um destino perfeito para quem deseja experimentar a Europa autêntica com orçamento limitado. Esta é uma das razões pelas quais a Sérvia continua surpreendendo os visitantes, oferecendo experiências ricas sem o alto custo que se esperaria em outras partes da Europa. Além da cerâmica, a região ao redor acrescenta ainda mais charme. A uma curta distância fica Uísque, uma cidade histórica conhecida por sua beleza cênica e estilo de vida tradicional sérvio. Juntas, elas criam uma experiência de viagem que é ao mesmo tempo relaxante e profundamente imersiva. Mas talvez a parte mais poderosa de visitar Zlakuza seja a conexão humana. Os artesãos aqui não são apenas criadores, são contadores de histórias. Cada pote, cada prato, cada peça artesanal carrega uma história de herança, paciência e orgulho. E quando você compra um, não está apenas adquirindo uma lembrança, está levando para casa um pedaço da alma da Sérvia. Em um mundo dominado pela produção em massa, lugares como Zlakuza nos lembram de algo importante, que a verdadeira beleza exige tempo, dedicação e coração. E é exatamente por isso que esta pequena vila sérvia continua a se destacar como o reino da cerâmica, capturando a atenção de viajantes e artistas em toda a Europa Oriental e além. Número 5. Mulheres sérvias, as joias culturais da Europa Oriental. Quando as pessoas falam sobre viajar pela Sérvia, um tema discretamente domina conversas, curiosidade e até pesquisas online: as mulheres. Mas reduzir as mulheres sérvias apenas à sua aparência seria perder completamente o quadro maior. O que realmente as faz se destacar em toda a Europa Oriental não é apenas a beleza, mas uma poderosa combinação de cultura, confiança, resiliência e identidade moldada ao longo de séculos. Para entender as mulheres sérvias, primeiro é preciso entender o próprio país. Localizado no coração dos Balcãs, a Sérvia passou por impérios, guerras, mudanças culturais e rápida modernização. Essa história não moldou apenas cidades como Belgrado ou Novi Sad, moldou as pessoas. E as mulheres sérvias, em particular, carregam essa profunda identidade cultural com orgulho. Caminhando pelas ruas de Belgrado, especialmente em áreas como Knez Mihailova, você notará imediatamente um forte senso de estilo. As mulheres sérvias são conhecidas por sua consciência fashion, frequentemente combinando tendências ocidentais com um toque próprio, ousado e confiante. Seja um visual casual durante o dia ou um traje glamouroso à noite, a apresentação importa. Mas isso não é sobre impressionar os outros, é sobre autoexpressão e autorrespeito. O que surpreende muitos visitantes é o equilíbrio que as mulheres sérvias mantêm entre independência moderna e valores tradicionais. Por um lado, você encontrará mulheres altamente educadas, focadas na carreira e expressivas. A Sérvia possui uma forte cultura de participação feminina em áreas como negócios, medicina, direito e artes. Por outro lado, a família continua sendo um pilar central da vida.
Respeito pelos pais, laços familiares fortes e um profundo senso de lealdade são qualidades profundamente enraizadas na cultura sérvia. Essa dualidade cria uma personalidade única, forte, mas acolhedora, independente, mas profundamente conectada às suas raízes. Outra característica marcante é a confiança. As mulheres sérvias costumam ser diretas na comunicação. Elas dizem o que pensam e não fingem ser algo que não são. Para alguns viajantes, essa honestidade pode parecer intensa no início, mas rapidamente se torna refrescante. Não há jogo de adivinhação. O que você vê é o que você recebe. E depois há a cultura social. A Sérvia é conhecida por sua vida noturna vibrante, especialmente em Belgrado, frequentemente chamada de uma das capitais da festa na Europa. De clubes flutuantes nos rios até cenas musicais underground, as mulheres sérvias fazem parte desse estilo de vida energético. Elas aproveitam a vida, a música, a dança e a socialização, sempre com um forte senso de autocontrole e consciência. Mas além da vida noturna e das luzes da cidade, a verdadeira profundidade das mulheres sérvias se torna mais visível em cidades menores e áreas rurais. Aqui, as tradições são ainda mais fortes. A hospitalidade se torna um modo de vida. Os convidados são tratados com enorme respeito e as mulheres frequentemente desempenham um papel central na manutenção dos costumes culturais, seja preparando pratos tradicionais, preservando o folclore ou celebrando festivais. Uma coisa importante a entender é que os padrões de beleza na Sérvia são bastante elevados, mas também diversos. Embora muitas mulheres sérvias sejam conhecidas por sua estatura alta, traços faciais marcantes e olhos impressionantes, o que é considerado atraente vai além dos aspectos físicos. Confiança, inteligência e personalidade desempenham um papel enorme na forma como a beleza é percebida aqui. E é aqui que muitos estrangeiros se enganam. A ideia de que as mulheres sérvias são apenas extremamente bonitas simplifica demais uma realidade muito mais rica. Seu encanto vem de uma combinação de história, cultura, força e individualidade. Mesmo em espaços globais, as mulheres sérvias causaram um impacto significativo, do esporte às artes e à mídia internacional. Figuras como Ana Ivanovic trouxeram atenção global não apenas pelo talento, mas também pela elegância e carisma, refletindo uma imagem mais ampla da feminilidade sérvia. Ao mesmo tempo, as mulheres comuns na Sérvia continuam redefinindo o que significa ser moderna em um país que equilibra o Oriente e o Ocidente. Elas enfrentam desafios econômicos, expectativas sociais e influências globais, tudo isso mantendo um forte senso de identidade. Para os viajantes, interagir com mulheres sérvias pode ser uma das partes mais memoráveis da jornada. Seja uma conversa casual em um café, uma risada compartilhada em um festival local ou uma troca cultural mais profunda, esses momentos frequentemente revelam algo mais profundo do que qualquer guia de viagem pode oferecer. Mas é importante abordar isso com respeito e compreensão. A cultura sérvia valoriza a sinceridade. Tentar demais, ser excessivamente chamativo ou fazer suposições baseadas em estereótipos não levará você muito longe. Autenticidade, respeito e curiosidade genuína. Essas são as qualidades que realmente conectam as pessoas aqui. No final, as mulheres sérvias não são apenas um destaque da Sérvia. Elas são um reflexo do próprio país. Complexas, resilientes, bonitas em muitas formas, impossíveis de compreender completamente sem vivenciar seu mundo de perto. E à medida que você continua sua jornada pela Sérvia em 2026, começará a perceber a verdadeira beleza deste país não está apenas no que você vê, mas em quem você encontra ao longo do caminho. Número 3. O local de pedido de casamento mais popular nos Balcãs, curiosidade sobre a Sérvia. Quando as pessoas pensam em romance na Europa, suas mentes frequentemente vão para Paris, Veneza ou Santorini. Mas escondido profundamente no coração dos Balcãs está um dos destinos de pedido de casamento mais emocionantes e inesquecíveis que você provavelmente nunca ouviu falar. Bem-vindo à Sérvia, um país cheio de beleza crua, tradições profundas e lugares onde as histórias de amor parecem mais reais do que em qualquer outro lugar. Um dos locais de pedido de casamento mais icônicos que cresce rapidamente em toda a região dos Balcãs é a deslumbrante Fortaleza de Kalemegda, localizada na capital, Belgrado. Mas este não é apenas qualquer local histórico. É onde dois poderosos rios, o Danúbio e o Sava, se encontram em um abraço dramático e cinematográfico. E exatamente nesse ponto de vista, casais de toda a Europa
vem fazer uma das maiores perguntas da vida. Imagine isso. O sol se pondo lentamente no horizonte, lançando uma luz dourada sobre os rios, a cidade brilhando atrás de você, uma brisa suave carregando sons de músicos de rua ao longe, e então, naquele exato momento, alguém se ajoelha. Não é encenado, não é artificial, parece cru, emocional e profundamente pessoal. É exatamente por isso que este lugar se tornou um dos locais de pedido de casamento mais amados dos Balcãs. Mas o que o torna ainda mais especial é a própria Sérvia, um país onde o amor e os relacionamentos estão profundamente enraizados na tradição. Diferente de muitos países ocidentais onde a cultura de encontros pode parecer rápida e casual, os relacionamentos sérvios geralmente carregam um senso mais forte de compromisso, valores familiares e conexão de longo prazo. Essa é uma das razões pelas quais os pedidos de casamento aqui parecem mais significativos e menos performáticos. E aqui vai algo interessante. As mulheres sérvias são frequentemente admiradas em toda a Europa, não apenas por sua beleza, mas por sua confiança, personalidade forte e orgulho cultural. Em cidades como Novi Sad e Ni, você notará uma mistura única de estilo de vida europeu moderno com o charme tradicional dos Balcãs. Isso cria uma atmosfera onde os relacionamentos parecem ao mesmo tempo apaixonados e estáveis. Outra curiosidade fascinante sobre a Sérvia é como as celebrações em torno de noivados e casamentos podem se transformar em eventos culturais completos. Não é incomum que um simples pedido de casamento evolua para uma celebração de vários dias cheia de música, dança e comida tradicional sérvia. Na verdade, a música folclórica ao vivo, conhecida localmente como turbo folk, muitas vezes desempenha um papel enorme nessas celebrações, criando uma atmosfera energética e inesquecível. A Sérvia também é surpreendentemente acessível em comparação com muitos outros países europeus. Isso significa que os casais podem desfrutar de experiências luxuosas, jantares românticos, vistas à beira do rio e até celebrações de noivado, sem gastar uma fortuna. Seja em um restaurante aconchegante com vista para o Danúbio ou em um ponto panorâmico no campo, o romance aqui não vem com um preço elevado. Além da fortaleza de Kalemegdan, existem muitos locais românticos escondidos por todo o país. Desde mosteiros tranquilos escondidos nas montanhas até cidades antigas encantadoras com ruas de paralelepípedos, a Sérvia oferece inúmeros cenários íntimos onde os casais podem criar memórias inesquecíveis. Esses lugares podem não ser mundialmente famosos, mas é exatamente isso que os torna especiais. Eles parecem autênticos, intocados e reais. Outro fato pouco conhecido é que o povo sérvio é incrivelmente acolhedor com estrangeiros. Se você planejar um pedido de casamento aqui, não se surpreenda se os moradores locais fizerem de tudo para ajudá-lo a criar o momento perfeito. Seja um garçom coordenando secretamente o momento ou um desconhecido oferecendo-se para registrar tudo em câmera, há um forte senso de calor humano e comunidade que torna a experiência ainda mais especial. E aqui é onde as coisas ficam ainda mais interessantes. A Sérvia está lentamente se tornando um ponto secreto para o turismo romântico. Embora ainda esteja fora do radar em comparação com a Europa Ocidental, cada vez mais viajantes estão descobrindo seu charme, especialmente aqueles que procuram algo diferente, mais genuíno e muito menos lotado. Então, enquanto o mundo continua correndo atrás dos mesmos destinos românticos supervalorizados, a Sérvia oferece silenciosamente algo muito mais poderoso: emoções reais, conexões reais e lugares onde as histórias de amor parecem realmente pertencer. E talvez essa seja a maior curiosidade de todas. Às vezes, os momentos mais inesquecíveis não acontecem nos lugares mais famosos, eles acontecem onde você menos espera. Número 2. Vida em Belgrado, a cidade que nunca dorme, vida de expatriados na Sérvia. Quando o sol se põe sobre Belgrado, algo inesperado acontece. A cidade não desacelera, ela se transforma. As luzes começam a brilhar ao longo dos rios, a música se espalha pelas ruas e uma energia elétrica toma conta, algo que muitos viajantes não esperam de um país frequentemente rotulado como um dos destinos mais baratos da Europa. Belgrado não é apenas uma capital, é um estilo de vida, um lugar onde história, caos, charme e energia moderna colidem ao mesmo tempo. Situada no encontro dos rios Danúbio e Sava, esta cidade foi reconstruída mais de 40 vezes ao longo da história, mas hoje se destaca como uma das cidades mais vibrantes e vivas da Europa Oriental. Caminhando pelas ruas de Belgrado durante o dia, você notará uma mistura única de arquitetura.
Edifícios brutalistas de concreto da era iugoslava ficam ao lado de elegantes construções austro-húngaras, enquanto cafés modernos, boutiques preenchem os espaços entre eles. Pode não ser a cidade perfeita de cartão postal como Paris ou Viena, mas é exatamente isso que a torna real. Agora, quando a noite cai, é aqui que Belgrado realmente ganha seu apelido, a cidade que nunca dorme. Ao longo das margens dos rios, você encontrará os famosos clubes flutuantes conhecidos como Splavovi. Eles não são apenas boates, são uma experiência. Imagine dançar em um barco cercado por água, com música que varia de batidas eletrônicas a pop dos Balcãs, enquanto as luzes da cidade se refletem no rio. A festa muitas vezes nem começa antes da meia-noite e pode facilmente continuar até o nascer do sol. Mas Belgrado não é apenas sobre vida noturna, também é um dos centros que mais crescem para expatriados na Europa. Nos últimos anos, cada vez mais estrangeiros começaram a se mudar para a Sérvia, especialmente para Belgrado. E as razões são claras. Primeiro, acessibilidade. Comparado com cidades da Europa Ocidental como Paris ou Viena, o custo de vida em Belgrado é dramaticamente mais baixo. Alugar um apartamento moderno no centro da cidade é surpreendentemente acessível. Comer fora é barato e as despesas diárias, do café ao transporte, são acessíveis até mesmo para pessoas com renda moderada. Para muitos expatriados, isso significa uma qualidade de vida mais alta sem a pressão financeira que enfrentariam em outras partes da Europa. Segundo, estilo de vida. A vida em Belgrado segue um ritmo diferente. As pessoas aqui sabem como aproveitar a vida. Os cafés estão sempre cheios, não porque as pessoas estão com pressa, mas porque elas dedicam tempo para sentar, conversar e se conectar. É comum ver amigos passando horas com um único café, rindo, debatendo e simplesmente aproveitando o momento. Essa cultura relaxada e social é uma das principais razões pelas quais os expatriados se apaixonam pela cidade. Terceiro, as pessoas. Os sérvios são conhecidos por serem calorosos, diretos e incrivelmente acolhedores. Para estrangeiros, isso pode ser uma mudança revigorante. Os moradores locais frequentemente fazem de tudo para ajudar, convidar e incluir recém-chegados em seus círculos sociais. Mesmo que você não fale o idioma, verá que muitos jovens falam inglês fluentemente, tornando a vida cotidiana muito mais fácil. Para expatriados, construir uma vida social aqui pode acontecer surpreendentemente rápido. Outro aspecto interessante da vida em Belgrado é o equilíbrio entre tradição e modernidade. Você encontrará restaurantes tradicionais dos Balcãs servindo carnes grelhadas, pão fresco e pratos locais ao lado de cafés veganos modernos, espaços de coworking e restaurantes internacionais. A cidade está evoluindo, mas não perdeu sua identidade. E então a dinâmica trabalho-vida. Muitos expatriados em Belgrado são nômades digitais, freelancers ou trabalhadores remotos. A cidade oferece um número crescente de espaços de coworking, internet confiável e um ambiente confortável para trabalhar online. Ao mesmo tempo, o ritmo de vida mais lento em comparação com a Europa Ocidental permite mais liberdade e menos estresse. Imagine terminar seu dia de trabalho e depois sair para caminhar ao longo dos rios, encontrar amigos em um café e terminar a noite em um clube à beira do rio. Tudo isso sem gastar uma fortuna. Essa é a realidade para muitas pessoas que vivem aqui. No entanto, a vida em Belgrado não é perfeita, e isso é importante entender. A cidade pode parecer caótica às vezes. O trânsito pode ser intenso, a infraestrutura pública nem sempre é tão desenvolvida quanto na Europa Ocidental, e algumas áreas ainda mostram sinais de dificuldades econômicas. Os invernos podem ser cinzentos e frios, e a poluição do ar tem se tornado uma preocupação crescente nos últimos anos. Mas para muitos expatriados, esses pontos negativos são superados pelo que a cidade oferece: liberdade, acessibilidade e um senso de autenticidade que está se tornando cada vez mais raro nas capitais europeias mais sofisticadas. Há também uma certa energia crua em Belgrado que faz as pessoas voltarem. É uma cidade que não tenta impressionar, ela simplesmente existe como é. E nessa honestidade, muitas pessoas encontram algo especial. Seja explorando a fortaleza histórica com vista para os rios, se perdendo nas ruas da cidade antiga ou experimentando a vida noturna intensa, Belgrado oferece um estilo de vida que parece ao mesmo tempo emocionante e profundamente humano. Para viajantes, é um lugar para descobrir. Para expatriados, é um lugar para viver de forma diferente.
e para muitos, torna-se um lugar pelo qual nunca esperaram se apaixonar. Número 1. O custo de vida na Sérvia é incrivelmente acessível. Quando você entra na Sérvia pela primeira vez, uma das coisas mais surpreendentes que você notará é o quanto seu dinheiro pode render. Comparado a muitas partes da Europa Ocidental, este país parece quase inacreditavelmente barato, mas oferece uma qualidade de vida que rivaliza com destinos muito mais caros. Desde necessidades diárias até entretenimento, a Sérvia se destaca como um dos lugares mais econômicos da Europa em 2026. Vamos começar com moradia, uma das maiores despesas em qualquer lugar do mundo. Na capital Belgrado, alugar um apartamento moderno de um quarto no centro da cidade pode custar significativamente menos do que você pagaria em cidades como Paris ou Londres. E se você se mudar um pouco para fora do centro, os preços caem ainda mais, tornando extremamente atraente para estudantes, nômades digitais e viajantes de longo prazo. Agora, quando se trata de comida, a Sérvia é um paraíso escondido. Comer fora não é apenas acessível, é um estilo de vida. Você pode desfrutar de uma refeição completa em um restaurante local pelo preço de um café na Europa Ocidental. Pratos tradicionais sérvios como cevapi, pleskavica e itens frescos de padaria estão amplamente disponíveis, deliciosos e incrivelmente baratos. A comida de rua está por toda parte e não é apenas econômica, mas também rica em sabor e cultura. Os mantimentos são igualmente acessíveis. Mercados locais estão cheios de frutas frescas, vegetais, produtos lácteos e carnes a preços que parecem quase reais. Muitos moradores ainda preferem comprar em mercados abertos em vez de supermercados, o que acrescenta a experiência autêntica do dia a dia na Sérvia. O transporte é outra área onde a Sérvia se destaca. O transporte público em Belgrado e outras cidades é barato e acessível. Ônibus, bondes e trólebus conectam quase todas as partes da cidade e os passes mensais custam muito menos do que na maioria das capitais europeias. Até táxis e serviços de transporte por aplicativo são acessíveis em comparação com padrões globais. Serviços como eletricidade, água e internet também têm preços razoáveis. A internet de alta velocidade está amplamente disponível e surpreendentemente barata, tornando a Sérvia um destino atraente para trabalhadores remotos e criadores de conteúdo que procuram uma base europeia sem alto custo. Entretenimento e vida noturna, algo pelo qual a Sérvia é famosa, também são extremamente acessíveis. Uma noite em Belgrado, frequentemente chamada de uma das melhores cidades de festa da Europa, pode custar uma fração do que você gastaria em cidades como Berlim ou Amsterdã. De clubes à beira do Danúbio a bares underground e locais com música ao vivo, você pode experimentar uma vida noturna vibrante sem se preocupar com o orçamento. E aqui está a grande virada. Apesar do baixo custo de vida, a Sérvia não parece barata de forma negativa. Cafés são estilosos, restaurantes são modernos e o estilo de vida geral parece rico e cheio de energia. As pessoas socializam bastante, passam tempo ao ar livre e aproveitam a vida em um ritmo mais lento e relaxado. Para viajantes, isso significa que você pode ficar mais tempo, explorar mais e vivenciar mais profundamente sem verificar constantemente sua carteira. Para expatriados, oferece uma combinação rara, cultura europeia, vida urbana vibrante e acessibilidade em um só lugar. Em 2026, à medida que o custo de vida continua a aumentar em grande parte da Europa, a Sérvia continua sendo um dos últimos lugares onde você pode realmente desfrutar de um estilo de vida de alta qualidade a um preço baixo, tornando-se não apenas um destino, mas uma escolha inteligente para qualquer pessoa que queira experimentar a Europa sem gastar demais. E é exatamente por isso que a Sérvia está chocando o mundo em 2026. Desde o poderoso símbolo da águia de duas cabeças até as aldeias escondidas de Slacusa, das histórias de amor inesquecíveis em Kalemegdan até as noites selvagens e sem dormir de Belgrado, este país não é apenas barato, é perigosamente subestimado. Mas aqui está a verdadeira pergunta. Você realmente viveria aqui? Ou a Sérvia ainda é o segredo mais bem guardado da Europa? Deixe sua resposta nos comentários agora. E não se esqueça de curtir e se inscrever, porque o que você está prestes a ver a seguir pode mudar completamente a forma como você vê a Europa.